É provável que o primeiro nome que venha à mente ao pensar na personificação do mal, segundo a religião cristã, seja Satanás. Também poderíamos mencionar Lúcifer, o príncipe das trevas, Mefistófeles, senhor do inferno e inimigo declarado de Yahweh. No entanto, o que talvez seja menos conhecido pelo público em geral é que Lúcifer não foi o único que se rebelou contra os desígnios do Altíssimo. Hoje falaremos sobre os 4 anjos caídos mencionados na Bíblia, seres criados por Deus que se rebelaram contra ele e foram expulsos do céu. Quem eram esses anjos? Qual é a história por trás da queda desses seres celestiais? 1. Lúcifer, cujo nome significa portador da luz, foi criado por Deus como o mais belo, inteligente e habilidoso de todos os seus anjos. O Senhor desejava que ele fosse sua mão direita e líder entre os querubins. Disse que Deus concedeu a Lúcifer plena liberdade de ação e pensamento, o que o levou a questionar as leis divinas e, eventualmente, a se considerar igual ou até superior ao Altíssimo. Segundo o profeta Isaías, Lúcifer declarou em seu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer convenceu uma parte dos anjos a se unir à sua rebelião e enfrentar Deus numa guerra celestial. Porém, Deus enviou o arcanjo Miguel e seus anjos para lutar contra Lúcifer e seus seguidores. A Bíblia relata: houve então guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais se achou lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra, e com ele os seus anjos. Esse pecado de orgulho desencadeou uma grande confrontação entre os seguidores de Lúcifer e os anjos que permaneceram fiéis a Deus. No fim, Lúcifer foi expulso do céu e transformado em Satanás, o adversário. Desde então, Satanás tem tentado e enganado a humanidade para afastá-la de Deus, levando-a ao pecado e à perdição. Satanás é descrito como o pai da mentira, o Deus deste século e o leão que ruge buscando a quem devorar. Segundo Samiasa é outro dos anjos caídos e também um dos líderes da rebelião. Seu nome significa aquele que vê a Deus, e ele é considerado um dos anjos mais sábios e conhecedores dos segredos celestiais. De acordo com o livro de Enoque, um texto apócrifo citado por alguns autores bíblicos, mas que não faz parte do cânon, Samiasa liderava os vigilantes, um grupo de anjos enviados por Deus à Terra para observar e ensinar a humanidade. No entanto, Samiasa e os vigilantes se apaixonaram pelas filhas dos homens e se uniram a elas, desobedecendo às leis divinas. O livro de Enoque relata: e aconteceu que, quando os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhes filhas belas. Os vigilantes, filhos do céu, viram-nas e desejaram-nas, e disseram uns aos outros: vamos escolher esposas dentre as filhas dos homens e gerar filhos. Samiasa, seu líder, disse: temo que vocês não queiram fazer isso e que eu carregue sozinho esse grande pecado. Todos responderam: juremos e comprometamo-nos sob maldição a não abandonar este plano, mas a cumpri-lo. Então, todos juntos juraram e se comprometeram sob uma maldição. Ao todo, 200 anjos desceram sobre Aris, o topo do monte Hermon. Samiasa e os vigilantes tomaram esposas humanas e ensinaram aos seus filhos os segredos celestiais, como astrologia, uso de plantas, fabricação de armas e elaboração de joias. Contudo, esse conhecimento foi usado para o mal, gerando corrupção, violência e impiedade.
Os filhos dos vigilantes e das mulheres humanas foram os gigantes chamados Nefilins, que devoravam homens e animais, causando destruição sobre a terra. O livro de Enoque afirma: e os gigantes consumiram o trabalho dos homens, até que estes não puderam mais sustentá-los. Então os gigantes se voltaram contra os homens para devorá-los e começaram a pecar contra as aves, os animais, os répteis e os peixes, consumindo a carne uns dos outros e bebendo seu sangue. A terra acusou os violentos por todo o mal que haviam causado. Deus viu a maldade dos homens e dos anjos caídos e se arrependeu de tê-los criado. Por isso, decidiu enviar o grande dilúvio para destruir toda a vida na terra, exceto Noé e sua família, que eram justos e obedientes a Deus. Deus também puniu Samiasa e os vigilantes, acorrentando-os no abismo, um lugar de trevas e tormento onde aguardam o juízo final. O livro de Enoque relata: então o Altíssimo, o Grande e o Santo, falou e enviou Uriel à casa de Lameque, dizendo: vá até Noé e diga em meu nome: homem, esconda-se e revele o fim que está próximo, porque toda a terra perecerá, e o dilúvio virá sobre toda a terra para destruir tudo o que há nela. Avise-o para escapar e para que sua descendência seja preservada para todas as gerações do mundo. Além disso, o Senhor ordenou a Rafael: vá e amarre suas mãos e pés e lance-os nas trevas. Faça uma abertura no deserto que está em Dudael e jogue-o ali. Cubra-o com pedras ásperas e escuridão para que permaneça ali para sempre. Esconda seu rosto para que não veja a luz. E no grande dia do julgamento, ele seja lançado ao fogo. Cure a terra que os anjos corromperam e proclame que eu a purificarei e que não destruirei novamente toda a carne com o dilúvio que preparei sobre a terra. Então o Senhor disse a Miguel: vá e anuncie a Samiasa e aos seus associados que se uniram com mulheres e se contaminaram com suas impurezas. Quando todos os seus filhos se matarem uns aos outros e eles próprios presenciarem a destruição de seus entes queridos, acorrente-os por 70 gerações sob as colinas da terra, até o dia do julgamento e da consumação. E quando chegar o dia do juízo, aqueles que estão no abismo serão levados ao fogo, onde serão atormentados num lugar de castigo eterno. Assim, Samiasa e os vigilantes foram condenados por Deus, e seus filhos, os Nefilins, foram aniquilados pelo dilúvio. No entanto, alguns deles sobreviveram e se tornaram espíritos malignos que vagam pelo mundo, buscando corpos para possuir e almas para corromper. Samiasa simboliza a sabedoria pervertida, a curiosidade impura e a luxúria descontrolada. 3. Azazel é outro dos anjos caídos e também um dos mais temíveis. Seu nome significa aquele a quem Deus fortalece. E ele é considerado o anjo mais corajoso e habilidoso na arte da guerra. Segundo o livro de Enoque, Azazel foi um dos vigilantes que se uniu às mulheres e lhes ensinou os segredos celestiais. Ele se destacou por ensinar aos homens como fabricar armas, armaduras e escudos, e às mulheres como se embelezar pintando os olhos, tingindo os cabelos e usando joias e adornos. Azazel introduziu a violência, a vaidade e a idolatria no mundo. O livro de Enoque relata: Azazel ensinou aos homens a fazer espadas e facas, escudos e couraças, e os instruiu sobre os metais da terra e a arte de trabalhá-los. Ele mostrou braceletes, adornos, o uso do antimônio, o embelezamento dos olhos, o uso de pedras preciosas e todo tipo de tinturas de cor. E assim, o mal se espalhou, a moral se corrompeu. Entregaram-se à fornicação e desviaram-se, e todos os seus caminhos se perverteram.
Deus também puniu Azazel por seus pecados, responsabilizando-o por todo o mal que havia causado na terra. Ele ordenou ao arcanjo Rafael que o acorrentasse e o jogasse no deserto, onde permaneceria até o dia do julgamento. O livro de Enoque afirma: "E o Senhor disse a Rafael: Vá e amarre Azazel de pés e mãos, e lance-o nas trevas. Faça uma abertura no deserto que está em Dudael, e jogue-o ali. Cubra-o com pedras ásperas e escuridão, para que permaneça ali para sempre. Esconda seu rosto para que não veja a luz, e, no grande dia do julgamento, ele seja lançado ao fogo." A Bíblia também menciona Azazel no livro de Levítico, que descreve o ritual do dia da expiação, o dia mais sagrado do ano para o povo judeu. Naquele dia, o sumo sacerdote devia tomar 2 bodes e lançar sortes sobre eles, uma sorte para o Senhor e outra para Azazel. O bode destinado ao Senhor seria sacrificado como oferta pelo pecado, e seu sangue seria aspergido sobre o propiciatório, o lugar onde se manifestava a presença de Deus. O bode para Azazel seria levado vivo ao deserto, e o sumo sacerdote deveria impor suas mãos sobre sua cabeça e confessar sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel. Assim, o bode levaria sobre si todos os pecados para o deserto, onde estava Azazel. A Bíblia diz: "E tomará os 2 bodes e os apresentará perante o Senhor à porta do tabernáculo da congregação. Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e outra para Azazel. E Arão trará o bode sobre o qual caiu a sorte para o Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação sobre ele e enviá-lo para Azazel no deserto." Esse ritual simbolizava a expiação dos pecados do povo de Deus e a separação entre o santo e o profano, entre Deus e Azazel. Alguns interpretam Azazel como o nome de um lugar no deserto, enquanto outros o consideram o nome de um anjo caído que representa a violência e é senhor dos demônios. A Bíblia também relata como os homens de Asdod, ao perceberem que a presença da arca do Deus de Israel trazia desgraças, disseram: "Não permaneça conosco a arca do Deus de Israel, pois sua mão tem sido severa contra nós e contra nosso Deus Dagon." Os príncipes filisteus decidiram transferir a arca para Gate, e ao fazerem isso, a mão do Senhor também feriu aquela cidade com grande dor, e os que não morreram foram acometidos por tumores. O clamor da cidade subiu até o céu, e os homens de Ecrom disseram: "Que Deus é este que faz tais coisas? Este é o Deus de Israel, que feriu os egípcios com toda sorte de pragas no deserto." Assim, decidiram construir uma carroça nova e atrelá-la a 2 vacas para devolver a arca com uma oferta pelo pecado. A Bíblia continua: "E os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: Que faremos com a arca do Senhor? Ensinem-nos como enviá-la de volta ao seu lugar." E eles responderam: "Não enviem a arca do Deus de Israel vazia, mas com uma oferta pelo pecado. Então vocês serão curados e saberão por que sua mão não se afastou de vocês." E disseram: "Que oferta devemos fazer?" Responderam: "Ofereçam ouro como Beelzebul." A Bíblia também menciona Beelzebul no Novo Testamento, identificando-o com Satanás. Os fariseus, líderes religiosos dos judeus, acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios, mas Jesus refutou essa acusação. A Bíblia relata: "Então trouxeram a ele um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o cego e mudo falava e via. Toda a multidão, admirada, dizia: Não seria este o filho de Davi? Mas, quando os fariseus ouviram isso, disseram: Este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios. E Jesus, conhecendo seus pensamentos, lhes disse:
Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou até vocês. Beelzebu é, portanto, o anjo caído que representa a doença, a impureza e a idolatria, sendo conhecido como o Senhor das moscas e dos demônios. Esses são os 4 anjos caídos mencionados na Bíblia: Lúcifer, o portador da luz que se tornou Satanás, o adversário; Azazel, que introduziu a violência e a vaidade no mundo; Beelzebu, identificado com a impureza e a idolatria; e Samiazá, o anjo da morte e acusador da humanidade. A Bíblia diz: e vi o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, amarrado por 1000 anos e lançado no abismo. Lá foi encerrado e selado para que não enganasse mais as nações, até que se cumprissem os 1000 anos. Então vi tronos, e neles se assentaram aqueles que tinham autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem receberam sua marca em suas testas ou mãos. Viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Quando se cumprirem os 1000 anos, Satanás será solto e sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para reuni-las para a batalha. Mas desceu fogo do céu e as consumiu, e foram lançados no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Esse é o fim dos anjos caídos e o triunfo de Deus e do seu povo. Se este conteúdo foi valioso para você e deseja continuar explorando mistérios espirituais, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Segredos Bíblicos e ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Que Deus te abençoe. Amém.